Glória a Deus. Estamos no último domingo temático. Eu gostei de pregar temático, tá, gente? Gostei, viu, Andressa? Gostei. Foi bom. Antes de chegar a junho, nós fizemos essa proposta de que fosse uma pregação que envolvesse o domingo seguinte, né? E nós começamos a falar sobre 4 igrejas do Apocalipse 17. E no final a gente perguntaria qual igreja você é, né? Só que nós estamos respondendo a cada dia. E Deus está mudando a receita. E nós estamos nos alimentando todo domingo. Maravilhosamente. Quem estava domingo passado? A palavra sobre Laodiceia foi maravilhosa. Maravilhosa. Pense numa palavra maravilhosa. Pense como eu... para quem não vê, está no YouTube, né? Pense numa palavra que falou aos nossos corações. Né? Assim como a palavra de Esmirna. Assim como a palavra de... A pastora Andressa pegou Éfeso. Quase somos agora da mente. Né? Foram palavras maravilhosas. E hoje nós vamos falar sobre a igreja que todo mundo quer ser. Né? Todo mundo quer ser. Né? A igreja de Filadélfia. Vamos ler Apocalipse capítulo 3. Versículo 7 a 13. Aleluia. Que diz assim. Deixa eu tomar um golinho d'água. João está na ilha de Patmos. Deus o revela. Várias coisas a respeito do tempo do fim. Deus revela também mensagens às igrejas da Ásia. No versículo 7, diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém pode fechar, o que ele fecha e ninguém pode. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Oh, glória, que versículo tão lindo. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrar-se diante de seus pés e reconhecerem que eu amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, perdão. Vamos orar, Pai, obrigado por esse texto, obrigado por essa porção da palavra, que o Senhor possa trazer para mim, para nós, Senhor, a tua orientação, a tua vontade, a tua verdade, o teu desejo, aquilo que o Senhor quer. Que em nome de Jesus, Senhor, possamos sair daqui, Deus, não com a alma, Senhor Deus, amansada, mas com o espírito fortalecido, porque ouvimos uma palavra da tua boca. Obrigado por tudo, obrigado por esse momento de ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos! Glória a Deus! Quem aqui já conheceu alguma igreja? Filadélfia, Batista Filadélfia, Assembleia de Deus Filadélfia, Comunidade Filadélfia, né? Todo mundo quer ser Filadélfia. Quem é que não quer ouvir uma palavra dessa?
abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Eita, os demônios já falam em mistério. Cante, Anne. Não é? Irmãos, em Filadélfia é uma igreja que venceu. Não é? Pastor, quem era Filadélfia? Estou falando a respeito de cidade agora. Esquece, igreja. Quem é a cidade de Filadélfia? Bem nos altos da história. É uma cidade que foi construída com um grande centro cultural grego. Teatros, bibliotecas, espetáculos. Era uma cidade que era próxima de outras cidades grandes. Mais ou menos 50 quilômetros de Sardes. Era uma cidade que é muito celebrada pelo seu excelente vinho. Diga assim, eita. Era uma cidade que tinha uma grande população judaica, né? Que em tese eram tementes a Deus. Era assim que a história, é assim que a história escreve a cidade de Filadélfia. Top, né? Pelo menos quando discussamos socialmente, né? E aí eu tentei imaginar o anjo da igreja de Filadélfia descrevendo a cidade de Filadélfia. Porque uma coisa é como a história e os sociólogos dizem, outra coisa é você ver na perspectiva de um pastor local. E aí, digamos que esse pastor estava numa reunião de líderes, né? O pastor da Filadélfia chegou lá e alguém perguntou: "Ei, como é que é espiritualmente a tua cidade?" Aí ele vai dizer, sabe o que ele vai dizer? É uma cidade mega cultural. Pense na bronca. Por causa da quê? Que a cultura envolve imoralidade sexual. Que a cultura envolve imoralidade de pensamento. Que a cultura envolve todas as formas de imoralidade que você pode imaginar. Pensa numa cidade que é idólatra por causa dos megas templos culturais. Pense numa cidade problemática porque ela é conhecida como a capital da bebida. Pense numa cidade problemática. Tem uma comunidade enorme de judeus, mas que, de vez de fazer a diferença, os perseguem dia e noite. Pense num terror espiritual. Pense numa dificuldade que é apacentar as pessoas e ajudá-las por meio da palavra. Aí o discurso já muda. É ou não é? Veja que interessante. A cidade de Filadélfia era bonita porque tinha centros de cultura, porque o vinho era celebrado. Imagina isso na cabeça de um pastor que quer libertar as pessoas. Quando nós, sabe, isso nos chama a proximidade da nossa cidade, Caruaru. Não é ou não é? O centro cultural, o maior forró do mundo. As pessoas, né, gravam, pegam até briga. Nós somos o maior forró do mundo. O maior São João do mundo. Um centro cultural. Né? Aqui, gente, aqui é uma benção. Sabe quem é o maior patrocinador do São João do Caruaru? Uma bebida alcoólica. Né? Uma bebida alcoólica. Ela fecha o pacote, só vende a bebida dela e financia o São João do Caruaru. Né? E tem muita gente de Deus, mas que só vive brigando dia e noite. Parece ou não parece com Filadélfia? Agora imagina eu explicando para alguém como é a tua cidade. Nossa, em junho é um terror. Porque vem gente de todo canto do mundo praticar imoralidade. De N formas. Aqui é um terror, gente. No mês de junho é gente se drogando, gente se alcoolizando, jovens saindo da igreja, pessoas novatas sendo arrebatadas por espíritos. Pense numa cidade difícil espiritualmente. Pense num povo de Deus que é desunido. Parece ou não parece, Filadélfia? Hã? Muito. Sabe, quando nós estávamos no meu van, alguns anos atrás, sentamos com o pastor Luiz, ele perguntou como era a cidade de Caruaru. E nós falamos que era uma cidade que tinha difícil,
Uma cidade onde havia muitos espíritos dominadores, uma cidade onde a igreja era muito unida, uma cidade onde as igrejas que estavam crescendo e influenciando a cidade eram fortemente atacadas ao ponto de perderem a sua vitalidade e deixarem de ser referência. Eu disse isso a ele, nós oramos, não é? E aí, toda vez, né? E aí, gente, entramos agora na reflexão a respeito de nós, Remi. Qual o sonho e qual é a proposta de Deus para nós? Primeiro, influenciar a nossa cidade, influenciar o nosso estado, influenciar o nosso país, por que não influenciar o mundo? Pastor, mas se tantas igrejas se levantaram e caíram, e esse é o sonho de vocês, como acertar? E aí eu te respondo, Filadélfia sabe. Diga assim pro seu irmão, Filadélfia sabe. Aleluia. Filadélfia sabe, ela conseguiu vencer a idolatria, ela conseguiu vencer a imoralidade, ela conseguiu vencer os espíritos dominadores, ela conseguiu ser uma igreja pujante, ser uma igreja referência, seja uma igreja, sabe, que trazia Deus à sua cidade. E eu gostaria de discorrer esse texto com vocês. Como eu, como você, como nós podemos ser uma Filadélfia. Como nós podemos ser tão significativos como Filadélfia. Aleluia. Primeiro, eu quero que você entenda que não há possibilidade nenhuma de avançar. Aumenta só um pouquinho o fundo, mano. Não há possibilidade nenhuma de avançar sem que Deus nos coloque a sua unção. Só no talento não avança. Só na habilidade não avança. Só na capacidade de estar no púlpito ou no microfone não avança. Pode até avançar, mas como uma bola de ar que a qualquer momento vai explodir. Segundo, as chaves que abrem as portas têm que aparecer na hora certa e no momento certo das nossas vidas. Diga amém. Deus começa a falar com aquele pastor, Deus começa a falar com aquela igreja e diz: ei, essa mensagem é daquele que é santo e verdadeiro. E é dele as chaves de todas as coisas no reino. Sabe, todo mundo quer as chaves. Todo mundo quer aquela bendita chave de ouro. Que até um tempo atrás, nas campanhas, ganhávamos até uma chavezinha, né, de ouro. Quem é que já ganhou uma chavezinha? Né? Aquelas campanhas, ó, eis que põe uma porta aberta diante até do texto que nós acabamos de ler. Né? Ninguém poderá fechar e nós ganhamos uma chavezinha. E era a campanha da chave de Deus para mudar a vida. Não era? Todo mundo quer chave. Mas só que antes de acessar o dono da chave, é preciso passar pelo santo e pelo verdadeiro. Olha como é que Deus trata a Filadélfia. Aquele quem fala essa mensagem, primeiramente é santo. Segundo, é verdadeiro. Aí você tem acesso à chave. Aí você tem acesso ao nome, o dono da chave. Não seja pobre, irmãos. As chaves de Deus só vêm até você se você passa pela santidade e verdade dele.
Estenda tuas mãos assim. Tem uma chavezinha querendo cair aí. Né? Mas só que para ela chegar às tuas mãos, é preciso passar na santidade, na verdade, Deus. Diga amém! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Filadélfia passou pelo crivo de Deus, no quesito de santidade. Porque Deus é santo, e não só somente santo, mas a Bíblia diz que ele é 3 vezes santo. Cutuque seu irmão e diga assim, santidade. Filadélfia passou pelo crivo do Salmo 139. Olha o que o salmista disse. No Salmo 139, Deus, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos, prova-me e vê se há um caminho mau. O crivo da santidade. Quem que já chegou diante de Deus e Deus olha para mim essa semana? Me deu um pecado que eu cometi essa semana aqui. Eu já fiz isso, irmão, uma vez, né? Lá atrás. Eu estava orando, sabe? Eu estava buscando o Senhor e eu estava aringando com Deus na minha intercessão. E eu cheguei, né? Eu tinha uns 17 anos nessa época. Deus olha para mim essa semana. Eu não vou esticar muito, não, porque eu posso estar errado. Mas essa semana, Senhor, me mostre um momento que eu te desobedeci. É? E Deus confirmou. De fato, foste fiel. Repita comigo, crivo de santidade. Irmãos, eu repito aqui de forma especial. Pecado na vida do crente tem que ser acidente. Quem aqui sofre acidente todo dia? Pecado na vida do crente tem que ser acidente. É possível viver sem pecado? Biblicamente, sim. Como assim, pastor? Depois de Cristo. Depois de Cristo, Ele vai te dar a graça para viver com controle sobre o pecado. Olha para o seu irmão e diga, você sabia disso? E como é que se faz isso, pastor? Investindo tempo no antídoto para pecado. E qual é o antídoto para pecado, pastor? Oração e leitura da palavra. Ou você peca até parar de orar, ou você ora até parar de pecar. São opostos entre si. Se você está com problema com pecado, irmãos, ore mais. Que naturalmente você vai ficar livre. Naturalmente você vai ficar livre. Olha que testemunho lindo. Quem aqui já ouviu falar do pastor Russell Shedd? Um grande professor. Um homem de Deus. Maravilhoso. Tivemos o prazer de conhecê-los num congresso de missões que teve aqui em Caruaru uma vez, há muitos anos atrás. Olha o testemunho da filha dele. Ela dizia, eu só acreditava que o meu pai era pecador porque a Bíblia dizia que todo mundo cometia pecado. Veja que testemunho. Veja que testemunho de Deus. Imagina a minha filha dizer assim, eu só acredito que pai é pecador porque a Bíblia diz que eu nunca vi ele pecar. Crivo de santidade. Filadélfia passou. Filadélfia passou. Crivo da verdade. Filadélfia passou. Que verdade, pastor! A verdade é que nós não somos mais caruaruenses, ou pernambucanos, ou brasileiros, sequer terráqueos. A verdade é que somos cidadãos dos céus. E nada nessa terra enche os nossos olhos a não ser a presença de Deus na eternidade. Verdade!
que a minha missão é fazer o evangelho chegar a todas as pessoas. Verdade que por ele, por meio dele, para ele, todas as coisas são. Verdade que a minha fé tem que ser radical, inviolável, inquestionável. Verdade que a casa dele, a comunhão dos irmãos, é um lugar para se morar. Verdade que o amor aos perdidos fira e machuque o nosso coração. Crivo da verdade, Filadélfia passou. Aleluia. E aí ela passa pelo crivo da santidade. Aí ela passa pelo crivo da verdade. Aí ela acessa o quê? O dono das chaves. O dono das chaves. O que abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. Irmãos, quando você chega no dono das chaves, é uma experiência espiritual fantástica. É quando você cava no buraco e esse buraco dá água. É quando uma rocha te acompanha só para jorrar água quando você precisar. Este momento espiritual é incrível. Aconselho a todos que querem prosperar, que de vez de destinar 100% do seu projeto, pensando, estudando como chegar lá, aconselho você a andar em santidade e verdade, porque aí você vai ter contato com o dono das chaves e a sua vida vai mudar completamente. Filadélfia acessou o dono das chaves. E aí você pode dizer, como assim, pastor? Eu não sou um crente super poderoso. Filadélfia devia ser um super igreja, super heróis. Não, eles eram como nós. O próprio autor diz, eu sei que vocês têm pouca força. Quem tem pouca força aqui? Mas obedeceram a minha palavra e não negaram o meu nome. Olha para o seu irmão e diga assim, como tu, comedor de farinha, de canjica, milho verde e pamonha nessas épocas, como tu. Versículo 8, sabe o que ele diz? Eu sei tudo o que você faz. Imagina só, Deus chegando para você, escreve uma carta para você assim, eu estou sabendo de tudo que você está fazendo. Duas reações podem acontecer. A primeira, um medo de se pelar, ou um sentimento de profunda alegria. Duas reações vão sair do seu coração que são frutos da sua vida cristã. Se você está passando no crivo da santidade e no crivo da verdade, isso significa que Deus hoje vai mudar completamente a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Sabe qual é o texto da Bíblia mais gostoso de se ouvir enquanto ainda em terra? É o texto do verso 8, quando Deus diz, vou abrir uma porta para você que ninguém pode fechar. Meu Deus do céu, chega lá, você se arrepia. Deus falando algo assim, que frase estonteante. Imagina só agora Deus, como um bom pai, como um bom Deus, como um bom Senhor, doido para falar essas palavras para você. Sabe, na ponta ali, eis que, aí o que, Senhor, o que, eis que, o que, Senhor, ei,
Tô doido para falar, mas você precisa passar no crivo. O crivo da santidade, no crivo da verdade. Crivo significa prova. Doido para mudar a tua vida. Irmãos, parece que a gente não imagina isso, né? Deus é um Deus que falou no seu evangelho: ei, se vós sendo maus, sabeis das boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu que sou bom. Imagina agora um Deus doido para te abençoar, doido para mudar a sua vida. Mas ele não pode. Mas ele não pode. Imagina, menino, menina, eu quero te abençoar, menina. Mas se eu te der agora, não dá certo. Olha para o seu irmão e diga assim: a tua bênção está na ponta da língua de Deus. Amém? Assim. Por causa dos crivos, eu não posso te dar. Aí você acha que isso é impossível? Não, Filadélfia não eram super-heróis da fé. Filadélfia não eram crentes estonteantes. Não. Versículo 8. Eu sei da sua pouca força. Eu sei que você é fraco. Eu sei que você não tem força suficiente. Mas, mesmo assim, você se dedica em obedecer a minha palavra e não negar o meu nome. Olhe para o seu irmão e diga: você pode. Você pode. Você pode. E se você fizer isso, se você for fiel à minha palavra, não negar o meu nome, ei, os seus inimigos se prostrarão e reconhecerão que Deus te ama. Não brigue com pessoas. Não lute contra pessoas. Lute contra si mesmo, em obediência à palavra de Deus. Sabe o que Deus também diz a Filadélfia? Ei! Se vocês fizerem isso, até a aprovação que vai vir para julgar toda a fé do mundo, eu os livrarei. Aí eu te pergunto, está fazendo o que fora da posição? Está fazendo o que fora da posição? Porque na plena consciência humana, eu quero estar onde é melhor. E de fato, onde é que é melhor? No centro da vontade de Deus. Irmãos, muitos aqui, a grande maioria, não conhece aquilo que eu estou falando, irmãos, de chegar ao ponto de acessar o dono das chaves. Isso é incrível! Porque tudo que você precisa, na hora em que você precisa, surge do nada, aparece e a sua vida é abençoada. Eu vivo nessa pegada, irmãos. Quando eu preciso de dinheiro, dinheiro chega. Quando eu preciso de algo, algo chega. Viver na posição dos donos das chaves. Ei, não se preocupa, porque eu vou cuidar de todos os detalhes da sua vida. Aí você não fica tanto tempo projetando sua aposentadoria, porque você sabe que sua aposentadoria é Ele. É Ele. É, Filadélfia. É a igreja de pessoas que têm pouca força. Mas é uma igreja que passou no crivo da santidade. Que passou no crivo da verdade. E que consegue acessar o dono das chaves. Diga amém. Ô, Filadélfia, diga amém. Sabe o que a carta diz ao anjo da igreja? Ele dá uma instrução final.
E ele diz: apeguem-se ao que você tem. Apeguem-se ao que você tem. A vida em santidade. Apegue-se a ela. Seja mais santo do que ontem. Apegue-se a ela. Apegue-se à verdade de quem você é e para que você está aqui, para onde você vai. Apegue-se, essa é a palavra de Deus para Laodiceia, ou para Filadélfia. Apegue-se ao que você tem, mesmo que seja com pouca força, apegue-se. Para que ninguém roube a sua coroa. Porque no fim de tudo, quando você vencer completamente, que só é quando os nossos olhos fecharem em Cristo, ou Ele voltar, farei de você uma coluna no templo de Deus. E eu te pergunto, como alguém com pouca força pode se tornar coluna? A chave de Deus. Chave de Deus. Sabe o que ele diz mais? Te darei o nome de meu Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Imagina se o meu nome fosse Pedro Graham, neto de Billy Graham. Eu carrego o peso do meu pai, do meu avô, né? Se assim fosse. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou te dar o meu nome. O nome do meu Deus. Eu que você entenda isso. Que em todas as esferas da criação vão olhar para você e vão dizer: Pedro de Jeová. Seremos família real, diga amém. Aleluia. Te farei uma coluna, te darei o nome de meu Deus e o meu novo nome. Eu quero concluir essa palavra dizendo que Filadélfia é uma igreja formada de pessoas que têm pouca força, mas que obedecem a palavra e não negam o seu nome. É uma igreja que passa em crivos de Deus e que acessa o dono das chaves. Uma igreja que Deus solta o grito e diz: eis que põe uma porta aberta diante de vocês que ninguém pode fechar. Eu te pergunto, que igreja somos nós? Fica de pé em nome de Jesus. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que a bênção dele está na ponta da língua. Olhe para o seu irmão e diga assim: está pertinho. Sabe? Ponta da língua. Da ponta da língua. Segundo, que ele sabe que você tem pouca força. Pastor, então como é que eu passo no crivo da santificação? No crivo da verdade? Não se desespere. Porque a graça de Deus, quem conhece a graça de Deus? A graça de Deus, o que é a graça de Deus? Não é apenas perdão para pecado. O que é a graça de Deus é o poder de nos afastar do pecado. A graça de Deus é o poder de andar na verdade de Deus. A graça de Deus é o poder para obedecer a sua palavra. A graça de Deus é o poder para não negar o seu nome. Um remir como Filadélfia influencia a sociedade e permanece. Está na boca de Deus. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração.
Eu quero ouvir isso, que tem uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Eu quero ouvir essa palavra saindo da boca de meu Deus. Sim, Senhor, eu quero ouvir. Pai, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Diga, Deus, me ajuda a viver em santidade. Me ajuda a vencer os pecados que me atormentam. Me ajuda a viver em verdade, Jesus. Tira o amor sobre essas coisas daqui. Tira o amor a essa terra. Tira o amor a tudo, amor ao dinheiro. Tira tudo, Deus, a respeito dessa terra. Que eu entenda a verdade, que para ti nasci, para ti viverei e para ti morrerei. Ore ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, aqui como igreja, nós estamos reunidos, Senhor, porque queremos ser como Filadélfia. Que na nossa pouca força, Senhor, obedecemos a sua palavra, não negamos o seu nome, nos submetemos a um Deus que é santo, Deus que é verdade, para que acessamos a um Deus que é dono das chaves. As chaves que nos mudarão completamente, as chaves que mudarão a nossa vida da água para o vinho, as chaves que nos guiarão a um propósito eterno. A tua misericórdia, Senhor, nos capacita com a chave da sua graça. As chaves da sua graça. Para podermos andar em santidade, em verdade, em justiça. Nos dará a chave, Senhor, que precisamos, Senhor. Nos chama de Filadélfia. Nos chama de teus servos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus com a canção. E nessa canção, quero que você ore um pouquinho mais. Que você cante se quiser. Que você fique livre para trabalhar a sua consciência, a sua alma, o seu espírito. Deixa eles aringarem dentro de você, sabe? Deixa a alma aringar. Não gostei dessa palavra. O Espírito Santo derramou essa palavra. Deixa o seu interior entrar em confusão. Para que Deus coloque paz no seu coração. Mas não uma paz enganosa, uma paz genuína, uma paz de verdade. A paz que só Ele dá. Cante comigo essa canção que é muito pontual. Aleluia!